Olá! No vídeo de hoje você vai aprender a transformar sua camiseta num lindo cardigan. A gente vai usar o molde a partir de uma camiseta que você goste. Então é muito simples. Você vai separar a camiseta, papel, tesoura e uma caneta para fazer as marcações. Eu começo dobrando minha camiseta ao meio, posiciono ela no papel, eu dobro a parte da manga para que eu consiga desenhar direitinho essa parte da cava. Ajusto bem a curva para que a minha medida não fique errada. Então, com o auxílio de uma caneta ou um lápis, eu vou fazendo toda a marcação, deixando a medida de aproximadamente 1 centímetro em toda a volta. Nessa lateral do fim da cava, eu deixei 2 dedos, mais ou menos 2 centímetros, para ele ficar um pouquinho mais folgado. Do ponto do ombro para baixo, eu baixei 67 centímetros, que é o que eu considero que fica bom para minha estatura. Aí você pode medir e marcar o comprimento que você desejar. Então, eu prolongo essa linha e fecho ela com o auxílio da régua. Bom, então eu deixei 1 centímetro e nessa lateral eu afastei mais ou menos 2 dedos, mais ou menos 2 centímetros, para que fique com um caimento melhor. E o comprimento que eu coloquei de mais ou menos 67 centímetros, aí você coloca opcional. Agora, eu vou acrescentar aqui, que é a minha linha do meio, porque eu tô fazendo a minha parte das costas, então eu escrevo também, para depois, na hora que eu cortar, facilitar. Eu vou colocar dobra também, porque eu vou cortar na dobra do tecido. Eu vou posicionar a minha régua perpendicular à linha de baixo e vou traçar o meu fio, que ele vai indicar o sentido que eu vou cortar a minha malha depois. Agora, nós vamos fazer o caimento do ombro. Então, nós vamos na parte das costas, essa parte do ombro, afastar 2 centímetros. Então, 2 centímetros para fora. E nós continuamos ali a linha do decote e depois a linha da cava da manga. Prontinho, agora é só a gente cortar e a gente vai usar essa base para fazer a parte da frente. Bom, aqui tá cortadinha a parte das costas e vamos usá-la para fazer a nossa parte da frente. Eu posiciono ela no papel e vou traçar toda a lateral com um lápis ou uma caneta. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer os ajustes. Os 2 centímetros que acrescentamos nas costas, aqui nós vamos descer, vamos fazer o contrário. Então, eu entro 2 centímetros e traço. Então, essa parte eu coloquei um X porque ela vai sair do meu molde. Agora, nós vamos ajustar a parte do decote do nosso cardigan. Antes, para que fique, como eu vou colocar um acabamento, eu vou entrar 2 centímetros nessa parte da frente. Eu traço uma linha que é o que eu vou recortar depois. Eu não vou usar essa parte, eu tô retirando esses 2 centímetros. Agora, para fazer o decote, eu vou descer 18 centímetros da linha do decote para dentro. Eu vou entrar 4 centímetros e eu vou traçar de um ponto a outro.
Esse decote também é opcional, é uma medida aproximada. E depois eu vou fazer uma linha suavizando esse encontro do ombro com a continuação do decote. Eu faço as marcações, aqui é a minha parte da frente, para que depois eu me localize na hora de cortar no tecido. Eu também vou colocar o fio, ele também vai nessa mesma direção que estava nas costas. Na hora de cortar, a gente vai entender melhor do que se trata e agora é só cortar. Agora eu tô com a parte da frente e a parte das costas cortada. Eu vou colocar aqui que tem que cortar 2 vezes, porque a parte das costas está na dobra, já da frente não, eu preciso de 2 partes dela. Agora nós vamos fazer a manga. Como que vamos começar? Eu vou traçar uma linha. Essa linha vai ser a minha guia para fazer a minha manga. Eu peguei da medida do ombro até o punho, ele tem que estar dobrado para ficar com o caimento melhor, e no meu caso deu 61 centímetros. Então, essa linha eu já fiz a marcação com a medida que eu preciso do comprimento do meu braço. Então, eu marquei aí os 61 centímetros, o seu você confere. Isso é porque eu usei uma camiseta de manga curta. Se você estiver usando já uma camiseta de manga comprida, você pode respeitar o tamanho dela. A gente vai posicionar essa parte da manga, onde tem o ombro, o fim do ombro, onde começa a manga, no início dessa nossa linha. Então, a gente vai fazer uma marcação respeitando toda essa curvatura da manga, onde tem o encontro da costura da cava. Então, eu venho tracejando e respeitando como se fosse essa onda que ela cria. Tá vendo? Depois que eu marquei, eu vou acrescentar mais 1 centímetro para minha margem de costura. E agora a gente vai fazer a medida do punho. Eu dei a volta no meu punho, o meu deu mais ou menos 22 centímetros. Aí, como eu digo, você vai tirar a do seu punho. No meu caso, como deu 22, eu coloquei 11 para cada lado. Então, você vai pegar a sua medida do punho, deixa uma folga e dividir por 2. Então, vai metade para um lado, metade para o outro, lá no final daquela linha. Ali no canto tem que acrescentar 2 centímetros, que eu esqueci, tudo bem? Porque a gente tinha acrescentado na lateral da camiseta. Então, para fazer o outro lado, a gente recorta, dobra e ele vai sair já a curva da manga do outro lado também. Bom, prontinho, agora nós estamos com as 3 partes cortadas. E agora vamos cortar o tecido para a gente poder costurar. Bom, eu já deixei posicionado aqui o nosso molde para cortar. Eu dobrei o tecido, assim eu já consigo cortar na dobra ali no meio das costas e já vai sair 2 vezes a parte da frente que eu preciso. Então, eu posiciono. Esse fio, ó, ele tem que estar no mesmo sentido da orelha do tecido, para que a gente respeite o caimento. Então, ele fica paralelo a essa lateral do tecido que chama orelha, geralmente onde fica aquela costura, aquele acabamento final da lateral. Então, eu posiciono o meu molde, aqui eu consigo descer um pouco mais para aproveitar o tecido. Posiciono, vou colocar um pezinho para facilitar e cortar.
parte da manga você pode cortar ela dobrada também, cortar 2 vezes, só que no meu tecido não dava. Então é só por isso que eu vou cortar primeiro uma parte e depois a outra, tudo bem? Eu tô agora com todas as minhas peças cortadas, então eu tenho que ter 2 vezes a parte da manga. A parte da frente, como eu cortei junto, já saíram 2. E por fim, a minha parte das costas. Para deixar um acabamento mais legal no punho, eu peguei esse retalho que tinha sobrado, eu vou ajusto a medida dele, como o meu tem listras, eu só segui a continuação. Eu vou dobrar ele tem mais ou menos 6 centímetros, tá? Aí é opcional também. Eu vou dobrar ele e eu vou cortar deixando ele 1 centímetro menor que a minha medida do punho. Então, ele vai ficar um pouco só mais estreito que o meu punho. Então, eu cortei, eu vou refilar, ele ficou com mais ou menos 6 centímetros e ele ficou com, na lateral, 1 centímetro a menos que a minha medida do punho. Depois eu vou dar o acabamento com ele. Feito isso, começamos a parte da máquina. As primeiras costuras, nós vamos fechar a parte do ombro. Então, eu vou posicionar direito com direito e fechar o ombro. Depois, eu vou posicionar a minha lateral, então, o final da cava. Posiciono bem os encontros e só fecho. Vou fazer isso de um lado e também do outro, costurando a lateral e ombro. Fecho também as laterais da manga e, por fim, as laterais do punho. Depois eu vou encaixando todas as partes. Então, o punho, eu dobro ele com a parte do acabamento para fora, né? E eu vou posicionar esse encontro das costuras. Eu posiciono direito com direito, o meu punho já tá dobrado. Eu posso pôr um alfinete, alinhavar, e eu gosto muito desse prendedorzinho. Então, eu acomodo toda a lateral do meu punho com esse final aí da minha manga e só passo uma costura. Lembrando que eu tô usando overlock, mas você pode usar na sua máquina reta o zigue-zague, tudo bem? Então, eu fechei o meu punho, vou dar a volta para que você veja como é que ficou. Ó, fica um acabamento bacana, não fica parecendo costura, foi por isso que eu optei por deixar ele assim. Então, eu vou fazer isso do outro lado também. Feito isso, eu vou posicionar a minha manga na cava do nosso cardigan. Então, mesma coisa, eu alinho as costuras, eu vou posicionar costura com costura, posso pôr um alfinete. No meu caso, eu gosto de pôr esse prendedor. Se você preferir, você pode alinhavar, mas aí você vai ajustar a cava com toda essa lateral da manga. Posicionando. Como é malha, a dificuldade é um pouco menor,
porque você consegue ajustar ela melhor. Então, eu só fechei toda a lateral, fiz isso com uma manga, depois você vai fazer isso com a outra manga, do mesmo jeito. Ela prontinha. O cardigan agora tá quase pronto, então falta esse acabamento da frente, que eu optei por deixar com o tecido costurado. Se você quiser, você pode dobrar e passar na máquina, ele já ficaria pronto. Mas eu vou fazer um acabamento diferente. Então, eu vou primeiro tirar uma medida dessa lateral que ficou até a metade. Então, no meu deu 85, eu acrescento mais uns 2 centímetros por segurança. Eu vou cortar 2 tiras de 87, no caso, por 6 centímetros. Então, eu vou unir essas 2 tiras na máquina. Ela, na verdade, vai dobrada e costurada toda a volta. Só que antes, isso, ó, eu costurei. Esse meio vai ficar no meio do decote, da parte das costas. Eu posso alfinetar, eu posso alinhavar. Nesse caso, eu fiz um pique para que eu tenha referência desse meio. Eu posicionei ele certinho aí e depois eu venho acomodando ele para que eu costure. Coloquei um prendedor e posso ir colocando em toda a lateral, é ele que vai me dar o acabamento. Depois que eu acomodei, já posso passar na máquina. A parte da barra eu fiz só uma costura na overlock. Eu sou Michelle Ginier e se você gostou, deixe seu like.